que sejam um, como eu e vós somos um. É o que Jesus pede ao Pai, nessa oração chamada sacerdotal, conforme a narrativa do capítulo 17º do Evangelho de João. Jesus pede ao Pai, pela união do ser humano, uns com os outros, porque o ser humano só é feliz quando imita a Trindade Santíssima, as pessoas diferenciadas, mas iguais e unidas. Aliás, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que, assim como a Trindade forma um só Deus, assim também Deus quer que sejamos unidos entre nós. Só nos salvamos com a união. Para isso é preciso que cada um dê de si, pela convivência de amor. Então a nossa luta na vida é a convivência no amor. Se fizermos isto, nós resolvemos o problema já aqui e agora do ser humano na sua caminhada da história, da existência na Terra. Caso contrário, o ser humano se dispersa. Cada um pensa em si e não pensa nos outros. E Jesus veio justamente enviado pelo Pai para nos provar isto, que só nos salvamos com amor. Como Deus tem o amor para conosco, é preciso que tenhamos o amor uns pelos outros. E o amor só existe quando pensamos não só em nós, mas pensamos nos outros. O que eu vou fazer para servir, para ajudar os outros na vida? A esposa, o marido, pais, filhos, na igreja, na convivência social. Enquanto não amarmos, nós não somos felizes. E para amar temos que dar tudo de nós. E até usando da boa esperteza, como diz São Paulo, no primeiro texto de hoje. Paulo foi preso. Ele anunciou antes que seria preso. Ele mandou chamar as lideranças de Éfeso. Éfeso é uma cidade antiga da Turquia, onde também Maria viveu e ali morreu, em Éfeso. E Paulo, reunindo essas lideranças, ele compreendeu que muitos não o aceitariam e de fato mandaram-no prender. Os fariseus, os saduceus. Eram dois grupos. Os fariseus, eles eram fingidos, mas eles acreditavam na vida eterna e na ressurreição dos mortos e nos anjos. Os saduceus, pelo contrário, não acreditavam nada disso. Então Paulo foi esperto no sentido bom. Ele viu que queriam apredejá-lo e ele então usou da inteligência, porque existiam os fariseus e os saduceus. E ele levantou o tema: eu estou preso porque eu anunciei a ressurreição. Quando ele disse e então o chefe romano fez com que ele fosse levado para Roma, para lá ele ser julgado, e não pelos judeus, porque os judeus, eles apenas apresentavam críticas devido às suas crenças religiosas. Assim também na sociedade, nós somos chamados a usar da inteligência para defender o bem, defender a vida, defender a honra. Mas para isso precisamos estar unidos. Se nós estamos separados, estamos brigados, estamos em oposição uns aos outros, nós não vencemos. E unidos, nós vamos pensar no que o Salmo nos diz, o Salmo 15.
sabemos que Deus olha por nós. E se nós aceitarmos o olhar de Deus sobre nós, nós nos enchemos de força, porque Ele é o nosso refúgio, como diz o Salmo. É com Ele que nós nos salvamos. Mas precisamos ter a boa vontade de vivermos na união. Essa semana nós celebramos mundialmente, entre nós e com os evangélicos, a semana de oração pela unidade dos cristãos. É o que Jesus diz no Evangelho: Pai, que eles sejam um. Mas nós temos uma multiplicidade de religiões e às vezes de desavenças. Então é preciso que haja boa vontade. Muitos não aceitam Jesus Cristo e muitos aceitam, mas interpretando à sua maneira o que Jesus veio fazer e ensinar. Então preciso que haja boa vontade de nossa parte. Até muitas famílias, muitas vezes, têm católicos e evangélicos casados. E há dificuldade, às vezes, de convivência por causa da fé. E então é preciso de haver boa vontade para aceitarmos as diferenças. Aconteceu na Inglaterra que um padre que era evangélico, porque os anglicanos têm padres, têm também bispos e até bispas. E, no entanto, eles têm tudo como nós, menos a obediência ao Papa. Como também outros evangélicos, desde a época do Martinho Lutero, que era um padre agostiniano, ele se rebelou contra o Papa. Então ele dividiu a igreja, fundando os protestantes. Já antes dele, o Miguel Cerulário também tinha feito, no ano 1057, a divisão. Ele fundou a igreja ortodoxa. Também os ortodoxos aceitam tudo como nós, menos o Papa. Então eles são divididos e tem interpretação diferenciada da Bíblia. E então teve esse padre anglicano que levantou uma questão. Nós vamos pregar missões na Europa, mas se nós estamos divididos, católicos e protestantes, os outros não vão acreditar em Jesus Cristo, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então ele conseguiu que muitos se unissem a ele para fazer a semana de oração pela unidade dos cristãos. E ele foi feliz, ele conseguiu. E então, desde então, se começou a realizar essa semana de oração. E é interessante no Evangelho de ontem, como Paulo foi a Éfeso e ele reuniu os líderes para falarem sobre esta união. E muitos aceitaram. E muitos depois foram abraçar Paulo e beijá-lo com o beijo, com o ósculo da fraternidade e da paz. Eu tive essa experiência também. Me permitam aqui dizer. Eu fui presidente da comissão da CNBB Nacional, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para o ecumenismo e diálogo interreligioso. Fiz muitos encontros a nível nacional e internacional. E uma vez eu fiz um encontro com os evangélicos pentecostais. E os bispos reclamavam que era difícil dialogar com os pentecostais evangélicos. E eu provei para eles que é possível. Consegui reunir 40 pastores diferentes, de igrejas diferentes, pentecostais, por 3 dias em Lavrinhas, perto da Canção Nova. E ali também estavam presentes líderes das igrejas pentecostais evangélicas e da nossa igreja católica. Então a gente ficou 3 dias rezando junto. E no final eles me abraçaram e beijaram com o ósculo da paz, alegres, dizendo: agora sim, a Igreja Católica mostra a fraternidade conosco. Então nós precisamos de saber conviver na diferença, sem querer impor, mas apenas conviver na fraternidade. O fundamental de Jesus é a fraternidade, é o amor. E nós
Somente convenceremos o mundo, embora haja as diferenças e individualizações dos grupos religiosos, nós devemos apresentar ao mundo o que é fundamental: sermos humanos. Tem muitos valores cristãos que são, antes de ser cristãos, são humanos. Por exemplo, o respeito à vida, a dignidade da pessoa humana. Não é só Jesus que diz, é a natureza humana que Deus criou. Então somos contra, por exemplo, o aborto. Não por questão simplesmente, em primeiro lugar, por questão religiosa, mas é por questão humana. Não matar. E depois o aspecto religioso vem fortalecer isso. Não matar, não tirar a vida. Promover a vida em todos os momentos, desde a concepção até a morte natural. E assim outros valores humanos, a defesa da dignidade humana, o respeito à fé das pessoas, o respeito ao que é dos outros, a honestidade, a justiça, a verdade, tudo isto é humano. Então a nossa fé nos leva a otimizar esses valores. E então na união nós conseguiremos mais implantar na sociedade esses valores, a partir dos sermos humanos e corroborados e acentuados e otimizados pela nossa fé. Nós temos que lembrar, o ecumenismo é a convivência e o diálogo entre cristãos, católicos e evangélicos. E o diálogo interreligioso é também com outras religiões. Eu pude fazer em muitos países encontros de diálogos interreligiosos. Uma vez, por exemplo, no Cazaquistão, eu fui para um encontro de religiões islamitas, confucionistas, brahmanistas, evangélicos e outros. Um encontro também de 3 dias, para cada um expor o próprio pensamento, mas na fraternidade, respeitando uns aos outros, para que assim os valores humanos pudessem ser ativados em todos, percebendo que todos somos igualmente seres humanos, irmãos e irmãs. É por isso que Jesus pede no Evangelho ao Pai que sejamos um. Quem não quer viver na unidade, temos que respeitar também, mas nós vamos viver a nossa parte, a nossa fé, o nosso respeito à diferença. E assim teremos convivência mais no amor, na paz. E assim teremos um mundo mais justo e fraterno. Por isso é que Jesus quer e pede ao Pai que sejamos um, que sejamos pessoas de entendimento, de colaboração. E então a oração nos une e nos ajuda a pedir forças a Deus para que nós nos desarmemos de nossos defeitos, de nossas ingratidões, de nossas diferenças e ajudemos uns aos outros a fazerem com que este mundo seja um mundo de irmãos e irmãs, de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é um, nas 3 pessoas diferenciadas, assim que sejamos também um. Então que esta semana nos faça acentuar a necessidade de sempre pensarmos que todos somos filhos e filhas de Deus, uns com o privilégio como nós de entendermos melhor Jesus, aproximando-nos dele para sermos mais humanos, para sermos mais luz, como disse Jesus. Vocês sejam luz para o mundo. Amém.